Das suas etiologias, né, a causa mais comum ainda é o acidente automobilístico. Dentro do acidente automobilístico, o que a gente mais recebe, né, é o acidente de moto, tá? Principalmente os motoboys, né, que hoje em dia está em alta. Por sinal, nesse período de pandemia, esse número avançou muito, tá? Muitos motoboys com trauma de coluna. Depois vem seguido das quedas de nível. Quedas de nível incluem, né, aqui no Rio de Janeiro, pelo menos, né? A principal queda de nível é a queda de laje, tá? Laje, principalmente em comunidade, seguido de queda em banheiro. Aí depois vem mergulho de água rasa, né, nas estações de verão, e ferimento por arma de fogo branca, né, como última causa. A formação da coluna vertebral, né, elas são de 33 a 34 vértebras, né, divididas da seguinte forma, né? Nós temos 7 vértebras cervicais, 12 torácicas e 5 vértebras lombares. Do segmento cervical até o torácico é o segmento onde a medula está armazenada e é onde o trauma medular acontece. Então, uma fratura grave acometendo a medula espinhal entre a cervical e a torácica, normalmente ela causa uma lesão medular, causa uma plegia ou algum dano neural. O mecanismo de lesão, a gente tem um mecanismo de lesão primária, né, que é o mecanismo da medula, né, primeiro na fase aguda, que é até 8 horas do trauma. Né, é pela transferência de energia cinética, é pelas lesões em chicote, pelo rompimento, né, dos axônios, levando a lesões das células nervosas e a ruptura dos vasos sanguíneos. Então, nós temos uma lesão, né, aguda pelo trauma direto e pelo trauma isquêmico ocasionado por essa lesão. Os mecanismos da lesão primária, né, o mais comum é essa figura que a gente está vendo aqui, que são as lesões em chicote. Tá? Isso ganha de longe de todas as outras, né? Que são movimentos bruscos, né, em flexão ou extensão, né, ou fazendo rotação. Às vezes a coluna ela chega a ser desmembrada de uma parte a outra, de tão grave que é o trauma, né, pelas diferenças de carga e pela combinação de todos esses itens. Né? Então a pessoa tem uma freada brusca, por exemplo, aquele solavanco intenso, onde a cabeça vai para frente, vai para trás, e a medula ali naquele meio acaba sendo comprimida e muitas vezes esmagada, né, que é o cesariamento. Então, a gente sabe então, que a lesão primária é o trauma, tá? E essa lesão primária ela pode ser evitada com medidas preventivas, né? O uso de cinto de segurança, né? Velocidades controladas, cuidados nos afazeres de trabalho. Tá? E a lesão secundária, né? Que é a lesão após o trauma, a lesão que vai direto de encontro aos mecanismos reguladores da medula, né? São os mecanismos vasculares, iônicos, os mecanismos inflamatórios, né? E depois disso, com uma possível de terapêutica, né? Uma possível terapêutica, mas na verdade que não tem nada eficaz, né? Porque até hoje, né, não existe nenhum tratamento eficaz capaz de reverter uma lesão medular. Tá? A fisiopatologia do traumatismo, então, inclui os mecanismos vasculares, os mecanismos iônicos, os bioquímicos, os inflamatórios e os celulares. Tá? Esse quadro é bastante extenso, a gente não vai se deter nele, porque senão o tempo vai ficar curto. Tá? E a lesão primária, então, né? Ela acontece, né, por um acidente, por uma causa externa, causa lesão secundária e leva esses vários fatores aqui. Onde o mais comum são os fatores vasogênicos e a inflamação, gerando uma isquemia com acúmulo de cálcio intracelular, tá? E fazendo uma apoptose celular. Quando chega nesse ponto é onde a lesão fica praticamente estabelecida e fica num ponto de praticamente irreversibilidade. Então, onde é que entra a polilaminina nisso, né? Aí vem o nosso trabalho especificamente, que é o uso da polilaminina no TRN revertendo esse déficit neurológico. Isso aqui é uma imagem tá, de ressonância mostrando o que é uma lesão medular. Aqui é uma medula normal, tá? Aqui é a área de fratura, e olha o grau de esmagamento e de contusão, que são esses pontos brancos dentro da medula. Esse paciente fez uma tetraplegia aguda, né? Esse é o tipo de trauma que a gente recebe nas emergências. E o que é, então, inicialmente, o que é a laminina, né? A gente está falando de polilaminina, né? Mas o que é a laminina?
A laminina é uma proteína de localização extracelular, tá? Ela está presente em diversos tecidos do corpo, como mostra aqui essa figura. E ela tem um papel fundamental, tanto na formação quanto na regeneração do sistema nervoso. Tá? Ela se encontra numa região corada à superfície das células, tá? Como a gente pode ver aqui. Tá? E no processo, então, de extração dessa laminina, né, essa rede é desfeita. Esses detalhes, para quem quiser depois, a doutora Tatiana vai estar aqui para poder explicar. Tá? Ele, então, é um polímero, tá, biológico obtido a partir da polimerização da proteína laminina. Então, ela fica em rede no tecido, né? Ela é extraída do tecido e depois, em laboratório, ela é refeita essa rede. Tá? Ela é um dímero, né? Com peso molecular, é um trímero, perdão, com peso molecular de 250 kilodaltons, e tem esse aspecto na microscopia eletrônica. Tá? Então, ela se torna então, um polímero injetável, tá? E essa polimerização ela é induzida pela acidificação do pH, tá? Ela ocorre instantaneamente numa solução que a gente prepara na sala de cirurgia e não é revertida mais. Permanecendo em solução, né, a gente aplica isso dentro da lesão medular. Tá? Aqui, voltando lá no início do estudo, tá? Quando começaram as comprovações, né? Aqui é uma retina de rato, tá? Lesada, sem tratamento, a gente vê as células sem ligação nenhuma, e aqui com tratamento, a gente já vê uma rede neuronal formada. Espera que meu mouse sumiu. Onde a gente vê uma rede neuronal formada, tá? Numa retina tratada. Aqui já usando os modelos de rato, tá? Nós tivemos já mais de 500 ratos tratados, né, com lesão provocada e tratados com polilaminina. A gente tem uma medula aqui não tratada, toda vacuolizada, cheia de fibrose, e uma medula tratada, onde a gente não tem vacúolos e com as ligações neurais refeitas. Nessa fotografia aqui a gente consegue enxergar isso melhor, tá? E a paralaminina, ela pavimenta, né, esse caminho por onde o neurônio vai percorrer, tá? Ou seja, ela forma esses túneis verdes, né, que vai crescendo o neurônio e eles vão fazendo novas ligações, né? Eles vão se reconectando. E é esse o efeito regenerativo que ela provoca, além do efeito anti-inflamatório. Tá? Aqui um gráfico mostrando, né, como é que o efeito inflamatório diminui com a injeção da polilaminina, né, no decorrer das semanas de trauma imediato. E aqui uns exemplos dos ratos, né? Que a gente vai ver um vídeo, um rato com 24 horas após uma lesão. É um rato sem movimento de patas traseiras. Um rato com uma semana de lesão. Ele arrasta as patas traseiras. E aqui o comparativo, tá? Um rato com uma lesão completa. Aqui é um rato sem movimento de patas. E um rato tratado após 8 semanas. De um animal mais ativo, né, com pelo já eriçado, bem diferente daquele outro não tratado. Então, com todos esses testes nesses animais, né, o estudo foi se prolongando e partiu para o estudo em cães. Tá? Foram 11 cães tratados, né, onde 4 melhoraram e 2 retornaram a andar. Aqui é um cão com 3 meses de lesão medular, tá? Sem nenhum movimento de pata traseira, e um cão 5 meses depois de tratado.
Não é um andar normal, mas é um como se locomove e já sustenta essas patas traseiras. Então, com isso, né, o estudo partiu, né, para 10 participantes, né, que foram incluídos. Esse estudo já acabou, né, nessa fase protocolar, de aprovar não toxicidade um pouco da eficácia da droga. E tivemos os seguintes resultados, então. Primeiro, né, para entender como é que esses resultados foram medidos, né, a gente tem uma escala de Ásia, onde a gente vê que Ásia A é um paciente com lesão completa, né, não mexe nada no nível da lesão, é o paraplégico. Ásia B, ele tem uma sensibilidade presente, mas também não tem movimento. O Ásia C, ele tem algum movimento, tem alguma mobilidade. O Ásia D, ele tem mais mobilidade e mais movimento, mas também não são totalmente normais, mas é muito próximo do normal. E o indivíduo com Ásia E, que é um indivíduo que não tem nenhum dano neurológico, está intacto e tem todas as funções normais. São essas medições, né, que dão os nossos resultados. Aqui nós temos, então, tá, esses participantes, tá, com as suas últimas avaliações. Tá? O participante 2, todos eles foram incluídos no estudo em Ásia A, todos com lesão completa. Então, a gente não botou aqui nesse quadro a avaliação inicial, porque toda ela foi Ásia A. Então, temos um paciente que saiu de A para D, outra que saiu de A para C, tá? E todos os outros de A para C, e alguns de A para B. Tiveram alguns pacientes que tiveram óbito no percurso do tratamento, né, devido à gravidade do trauma. Comparando o nosso estudo a outros estudos tá, feitos aí ao redor do mundo, o nosso é o que apresenta melhor grau de evolução na escala Ásia. Tá? Todos os outros estudos apresentam um grau quase que a metade do nosso. Ou seja, então a gente pode afirmar, né, com base na revisão bibliográfica, tá, da atualidade, que a paraliminina é a droga que mais surtiu efeito na reversão da lesão medular. Tá? E hoje temos, então, tá, dentro desses scores, né, uma evolução natural de pacientes paraplégicos não tratados, né, um score de 5 e 4 com score de 6 a 10. Tá? Isso aqui é uma tabela um pouco complexa, onde a gente faz a aferição dos movimentos de membros superiores e membros inferiores, onde todos eles tiveram melhora no nível da lesão. Tá? Aqui um caso específico de um paciente, que foi um paciente com uma lesão penetrante, teve uma melhora acentuadíssima. Tá? Ele parou de melhorar porque ele teve uma calcificação interotópica, a gente teve que parar a fisioterapia pós-tratamento. Aí ele deu uma parada nessa melhora dele. Mas ele estava com uma evolução fantástica, ele totalmente paraplégico e já estava se sustentando de pé. Todos esses pacientes, né, eles foram avaliados com potencial evocado. Tá? Esse aqui é o caso do participante 2, tá? Onde ele estava tetraplégico, tá? Com ausência de potencial. E com o decorrer do tempo, né, em 10 meses, ele já tinha potencial muito diferente da entrada. Aqui era quase zero, né, para membros superiores e zero para membros inferiores. E aqui ele já tinha um potencial muito próximo do normal. Esse aqui é o nosso participante número 7, um participante com trauma torácico, que tinha uma paraplegia completa. E no decorrer de alguns meses já estava se sustentando. E isso são movimentos voluntários. Aqui um outro paciente, com menos de 3 meses de injeção, esse paciente também estava com paraplegia total. E nesse curto período de tempo ele já estava fazendo uma flexão de joelho de quadril, de quadríceps. Aqui uma outra participante com trauma torácico,
também tinha uma paraplegia completa, todos os pacientes tinham paraplegia completa. No decorrer, se eu não me engano, de 8 meses, ela já estava com esse movimento de pé, tá? Espontaneamente. Tá? Então, o tratamento atual, tá, que a gente tem em literatura médica, tá, é com metilprednisolona, que tem muito mais malefício do que benefício. Os gangliosídeos, que são um grande ponto de interrogação. As cirurgias, né, que na verdade ela trata a descompressão, mas ela não reverte o dano medular. E as terapias emergentes, né, como hipotermia, alguns fármacos neuroprotetores, mas que também não têm eficácia comprovada. Então, os estudos clínicos já realizados para tratar a lesão medular, né, que a gente fez um levantamento, né, para comparar com o nosso, né, os estudos de terapia celular, onde não se teve uma apreciação igual a gente teve da paralaminina em pacientes com ASA. Aqui não houve, por exemplo, nenhuma reversão de pacientes de A para B ou de A para C. Tá? Os estudos com fatores de crescimento, que também não se mostraram eficazes. Tá? Esse estudo é um estudo randomizado, onde 60 participantes, não havia nenhum participante com paraplegia completa, então também não deu para comparar muito bem, porque o nosso foi todos com paralisia completa. Os inibidores de moléculas, né, os bloqueadores do crescimento axonal, são todos esses modelos de estudos, né, que tentam fazer de alguma forma a reversão da lesão medular. Mas nenhum deles, tá, a gente batendo na mesma tecla, né, apresentou a mesma eficácia que o nosso tem apresentado. Aqui alguns exemplos desses pacientes, né, já tratados. Aqui é uma paciente de 59 anos, tá, um acidente por queda, um nível T5, T7, aqui é a lesão dela, um potencial evocado zerado, com uma paraplegia completa. Ela fez a lesão em 22 de setembro, né? ASA, tá? Movimentação zero. Já com um pouco mais de um mês já tinha alguma contração. Com 3 meses ela já fazia essa movimentação espontânea. Sustentando de pé, com aproximadamente 6 meses. Aqui um outro caso de uma lesão cervical, tá? Um paciente de 23 anos, uma lesão C5, C6, uma lesão completa também, tá? Foi operado no mesmo dia da lesão. Um paciente em ASA, né, em prancha, né, com 15 dias já foi para a ASA B. Esse foi o nosso melhor resultado, por sinal. E esse aqui foi um paciente com um tiro na medula, né? O tiro cruzou exatamente o canal medular, onde a gente viu perda medular presente, né? A gente pensou, caramba, isso aqui não tem jeito mesmo, fazer o quê? Mas a gente injetou nesse paciente em fase aguda também. Esse teve literalmente a medula cortada. Tá? Com já praticamente 2 meses, né? Ele já conseguia se sustentar e ter algum grau de mobilidade. Ficar em pé num tutor, como esse aí é o caso, para um paciente desse, isso muda a vida, isso muda toda a perspectiva da pessoa. E agora, né, terminada essa fase do estudo, a gente entra na fase do estudo compassivo, né, onde a gente está fazendo em pacientes com mais de 72 horas de lesão, até com mais de anos de lesão, né? A gente faz
a injeção percutânea. No início do ano, fizemos em 6 casos na Azevedo Lima, né, de compassivo, onde a gente pode aumentar mais, né, as regras desse protocolo. E aqui um exemplo de um desses casos, tá? Um paciente que é do Sul, vítima de acidente de moto velocidade, um acidente ocorrido há mais de 2 anos. Tá? Ele está num tutor, mas é totalmente sustentado, né? E aqui depois da injeção. Sem tutor. Precisando só de um apoio para joelho. E aqui ele está com uma facilidade maior, né, para locomoção. Aqui esse mesmo paciente está antes do tratamento. Janex, 10 de outubro de 2022. Pode ir. Isso aí. E aqui depois do tratamento. Então, era um paciente que estava em completa estase terapêutica, né, há mais de 2 anos de vida de acidente, e que após a injeção, né, partiu para esse ponto. Então, realmente isso deixa a gente muito animado, né, e que mostra a eficácia da droga. Janex, 10. Então, o que a gente está coletando hoje, né? Pacientes para uso compassivo, né? E o doente ideal, tá? É o doente entre 18 e 60 anos, né? Com trauma torácico e obrigatoriamente com ASEA, né? Foi essa apresentação, tá? Espero que vocês tenham entendido e gostado. É impressionante, Marco, viu? Parabéns pelo trabalho de vocês, Tatiana, Marco Aurélio. Olha, é incrível o que a gente está vendo aqui. Vocês estão trabalhando nisso, você estava conversando antes aí, você trabalha nesse projeto há 20 anos, Tatiana, nesse desenvolvimento do material. Me fala um pouco sobre essa história para chegar até esses resultados clínicos que nós estamos vendo aqui. Eu queria ouvir um pouco dessa trajetória, porque isso aqui é incrível o que vocês estão fazendo. Por favor. Então, é uma história muito... na verdade, eu tinha uma formação que era eu sou biofísica, na verdade, né? Que é a minha formação original. Eu trabalhava com estruturas de proteínas. E aí, mais ou menos 20 anos atrás, a gente se deparou com essa informação, né? Com essa constatação de que você podia pegar essa proteína, que na natureza tinha uma forma polimerizada, e quando ela era extraída dos tecidos, ela perdia, que era possível devolver essa forma original para ela no laboratório. Na verdade, foi isso, né? A gente viu que era possível, no laboratório, restituir a uma proteína isolada a forma dela original. E aí, a partir disso é que tem 20 anos, né? A partir daí, na verdade, eu que fui me adaptando, né? Porque eu tinha outro tipo de rotina de trabalho, que era mais de estudar físico-química, né? E aí eu falei, não, isso aí a gente tem que começar a ir para as células, e aí foi para as células isoladas, depois para animais, depois ratos, cachorros, e aí foi a evolução do projeto, foi assim, até a gente conseguir chegar em humanos, né? Chegar na parte clínica, claro, com a colaboração do Marco, que sempre, assim, desde que a gente tinha um embrião, tinha uma ideia, né? Ele sempre fechou, e acho que essa parceria que possibilitou a gente
levar alguma coisa que era muito in vitro, né, muito de laboratório, para uma possibilidade terapêutica real. A história basicamente é essa. Eu queria ouvir de vocês, comentar um pouco a respeito. A trajetória foi colocada, né, desde os testes iniciais da hipótese, os testes inicialmente em ratos, não sei se eram camundongos ou ratos, acho que eram ratos, né? Exatamente. E, na sequência, vocês fizeram também com cães, e ali a gente já via que, dentre os cães, a população já era a maioria de cães que já tinham lesões crônicas, né, pelo que vocês mostraram, então já era ali o que vocês fizeram na parte compassiva agora, né, com humanos. E esse estudo que vocês mostraram aí com 10 pacientes, essa série de casos, ela pode ser considerada um estudo de fase 1, né? Então, um estudo de segurança, basicamente, mas que já mostra resultados inequivocamente aí, que são muito animadores, né? Diante desses resultados, qual que tem sido a discussão ética em relação à elaboração de um ensaio clínico randomizado? Porque é muito difícil você, mesmo em pacientes em situação aguda, por exemplo, porque a ideia é que, para a gente poder ter certeza, ou ter um pouco menos de viés de seleção, entre o resultado, de fato, atribuível ao procedimento, o ideal seria ter um grupo controle, que teria as mesmas características e que um foi tratado com a poliamina e o outro não. Uma injeção de sham, por exemplo. A pergunta é se isso seria considerado ético, né? Essa é uma pergunta importante, porque nós temos o antes e o depois, que é sempre uma comparação válida, porém, os mais céticos vão sempre levantar essa questão, né? Tá, mas e se por acaso aquele paciente era um paciente que teria uma melhora, estou falando dos agudos, tá? Os crônicos que já têm 2 anos, aí realmente não tem muito que... talvez seja muito mais difícil a gente ter essa dúvida. Nos agudos, eventualmente, alguém pode dizer, ok, mas nós temos casos de recuperação pós-traumática que sai do ASIA A para o ASIA C ou D espontaneamente. Então, será que não foi um viés de seleção ou por acaso você pegou pacientes que teriam um bom prognóstico porque a amostra é relativamente pequena? Eu queria que você comentasse um pouco sobre se vocês já tiveram essa discussão, se já chegaram a ter esse tipo de crítica e se vocês já publicaram esses resultados em algum periódico científico. Eu acho que essa pergunta que você está fazendo é a pergunta mais crítica, né? Mais importante de tudo. E o que acontece é o seguinte, nessa área nessa área da pesquisa com lesão medular e para casos de pacientes agudos, o que tem se consolidado na literatura é a ideia de que vale mais a pena você, ao invés de trazer grupo controle para o seu estudo, você usar como grupo controle uma série de casos de uma população maior, porque o número de casos é pequeno, né? Então é relativamente pequeno e muito difícil. Então, o nosso estudo, a gente inicialmente desenhou para ter grupo controle. O nosso estudo, originalmente, ele foi aprovado era um estudo fase 1/2, inicialmente com 10 pacientes de tratados e 10 controles. 10 que não receberiam nenhum tratamento, a gente iria sortear, randomizar e fazer. O que aconteceu foi que logo nos primeiros casos a gente percebeu que tinha uma melhora, e aí foi difícil manter a ideia da randomização, porque a ideia era de que se você tem alguma coisa que você tem evidência de que melhora, você não tratar é uma coisa eticamente questionável. Então, por conta desse resultado inicial, é que a gente pediu uma suspensão da randomização. Tá? Como que são feitos os estudos de outros grupos com drogas semelhantes, então, o equivalente, né? Estudos semelhantes com outras drogas na literatura. Então, basicamente, o que se faz existe uma base de dados mundial que observa o que acontece com os pacientes classificados como ASA A, B ou C, como eles evoluem, qual é a história natural da evolução desses pacientes, o que se espera que vai acontecer se eles não tiverem tratamento. Então, isso é uma espécie de um consórcio mundial que observa
esses grupos, né, e coleta esses dados e eles, então, disponibilizam grupos controle que são iguais, equivalentes ao seu, né, correspondente ao seu grupo controle. Então, no nosso caso, isso é uma coisa que a gente, inclusive, está pedindo agora, né, já entrou com esse pedido agora para eles liberarem um grupo controle correspondente aos nossos, e aí a gente vai fazer essa comparação. Mas se a gente puder falar, assim, em resumo geral, os grupos que relatam, os artigos que relatam história natural das lesões medulares, eles dizem assim, que o paciente B ou C, ASA A ou ASA B ou ASA C, são pacientes que têm um prognóstico muito assim, imprevisível. Porém, aqueles pacientes com ASA A, que são os únicos que a gente inclui, são pacientes que têm um prognóstico muito ruim. Então, alguns estudos dizem que a probabilidade de evoluir para C é 0, outros dizem que é entre 5% e 10%, no máximo, dependendo do grupo de estudo, como eles eliminam o viés, você pode ter até 15% de evolução de A para C, que é controle motor voluntário espontâneo. A gente teve todos, né? Todos passaram para C ou para D. Então, a gente teve 100%, quando na história natural é no máximo 15%, varia entre 0 e 15%, dependendo do estudo. Então, acho que isso é uma coisa que dá uma confiança muito grande para a gente, mas que precisa ser chancelada, né? Eu acho que agora a gente está no momento de realmente buscar essa comparação, né, com esses estudos internacionais para que tenha uma confirmação, né, de que esse resultado realmente é surpreendente, inesperado. É incrível, incrível. Olha, Marco, quer comentar alguma coisa? Não, Tatiana já explicou bem. Essa questão, Olha, né, a gente é sempre questionado isso quando apresenta, principalmente para neurocirurgiões, né? Se não, mas se não fizesse nada, ia melhorar também. Eu falei, não é assim, né? não, olha, O que a gente tem feito não mostra isso. esse dado, na verdade, é um dado super importante estar comentando também sobre essa evolução, e é interessantíssima essa base de dados internacional, porque todos devem ter o mesmo problema. Se você falar de algo unicêntrico, você sempre vai ter um N relativamente pequeno, por maior que seja seu centro, e não vai ser suficiente para você conseguir um tamanho amostral suficiente para você criar uma randomização efetiva. Você vai ter sempre um grupo pequeno. Aí entra uma outra pergunta, eu sei que já estou me estendendo aqui, eu vou abrir para os colegas comentar, podem ficar à vontade, mas é que aqui começa a surgir um monte de dúvida na minha cabeça, que eu acho que nós que estamos aqui, nós estamos aqui no Instituto Sócrates Guanais, né? Então, nós temos uma rede de hospitais que trabalham com trauma, certo? Então, essa iniciativa, essa validação que está em nível unicêntrico, ou bicêntrico, vamos dizer, Souza Guiar, imagino, e o Rio, mas imagino isso numa rede, uma colaboração, né? Então, em que a gente consiga disseminar, treinar especificamente essa técnica, aí seria o papel da neurocirurgia se conversando entre si. É uma pena que a gente aqui esteja, talvez a gente fazer uma sessão especificamente para essa finalidade de colaboração e promover uma colaboração, passando aí pelos nossos comitês de ética locais, naturalmente, e tentar desenhar para além dessa comparação histórica, essa comparação de matching, esse match aí com esse banco de dados internacional, aumentando a casuística mais rapidamente e disseminando para todos os serviços, isso falando somente do que está embaixo do guarda-chuva ISG, mas naturalmente através de outros contatos via sociedade, né? Então, criar um multicêntrico específico para aumentar, ampliar essa casuística, e isso aí é muito importante para a gente tem que promover isso, eu acho, porque é um estudo muito, muito potencial, e isso aí só quem tem as dores de um paciente desse é que entende o problema. Não tem nenhum neurocirurgião no mundo que não vá, que não tenha essa dor, né? Como se costuma falar em empreendedorismo, fala-se muito da dor do outro, né? Que é basicamente isso. Então, eu acho que a gente tem uma chance muito grande de colaboração aí, Marco Aurélio e Tatiana. Acho que
Não tem como não fazer uma colaboração de um estudo em maior escala. Acho que todo mundo vai querer experimentar isso. Fazer braço crônico, braço agudo, e se vai ser decidido com match em placebo, se pode fazer uma randomização também 3-1, 4-1, isso também é algo razoável, muitas vezes eticamente, para você aumentar a chance de, já que se a história natural for muito pequena, você suspende a randomização e aí você dedica, mas aí fica estabelecido, né? Fica estabelecido. Estabelecer um comitê que possa fazer a análise interim para que analisar esses resultados ao longo do tempo. O estudo é aberto, mas esse comitê independente pode fazer a análise e decidir interromper o estudo, e isso aí é diferente de você não fazer a randomização, né? Tem várias estratégias que podem ser utilizadas eticamente. Na verdade, aconteceu isso com a gente, né? A gente tinha o estudo randomizado, a proposta era randomizada. Diante dos primeiros resultados, aí a gente encaminhou a consulta CONEP e eles recomendaram a constituição da Constituição Independente de Monitoramento de Dados. E aí nós constituímos a CMD, e aí foi feita a análise, e aí o parecer da comissão foi de que suspendesse a randomização, e aí por isso a CONEP suspendeu, que a gente fez esse teste. Então já passou essa fase, então agora realmente Para isso, a gente vai ter que fazer maior, eu acho que isso é certo, né? Que esse é um 1/2, mas ele é muito pequeno. A gente realmente vai precisar passar para um estudo maior. Acho que isso é. E outra seguro, maneira né, que também, esse comparador também, para além dessa base de dados internacional, eventualmente, né, Tatiana, dentro dessa articulação que eventualmente nós façamos, o Marco Aurélio faça, dentro da especialidade, se houver, nessa base de dados vão ter, o tratamento standard vai ser a regra do jogo. Então, já vai ter um grande grupo controle para aqueles que não usam. Então, fazer um registro, né, eventualmente nacional de trauma raquimedular, e isso já é um grupo tratamento versus um grupo controle, então, e sem passar por esse dilema ético de randomizar, só mostrando a comparação, mas aí você teria um efeito comparador não randomizado, porém, isso robustece a casuística, além de talvez ampliar esses casos para outros centros. Eu só vejo coisa boa aí, a gente começa a ter mil estratégias, ideias, né? O que a gente mais tem hoje em dia é um tratado, né? Então, formar um grupo de não tratados é fácil, né? É só estabelecer o critério de escolha. Pois é. Você tem ideia do tamanho do problema aqui no Brasil, em termos... você soltou aqui alguns dados epidemiológicos, talvez eu tenha perdido aí, mas anualmente, qual é a incidência desse tipo de trauma no Brasil? Qual é a incidência? 8 mil? 8 mil por ano. Tá, isso é uma estatística que eu peguei de um artigo do grupo lá da UFB, BH, né, de Belo Horizonte. A gente tem muito pouco estatística de trauma raquimedular no Brasil, né? A gente não tem banco de dados basicamente de nada, né? Mas eles conseguiram esses números, né? E apresentaram isso. Nossa, 8 mil traumas raquimedulares em um ano é bastante coisa. É uma imensidão. Desses aí, mais ou menos quantos que são nível A? Que é esse que vocês trataram? O estudo não falava. Não fala isso, né? Tem tudo para fazer, a epidemiologia gerencial, fazer uma base de dados mais robusta, colaboração, nossa, muita coisa. Alguém quer falar alguma coisa? Já falei demais aqui, eu costumo monopolizar as perguntas, peço desculpas a todos, mas é que é um tema espetacular, eu diria até emocionante, viu? É incrível o trabalho que vocês estão desenvolvendo, fantástico, parabéns. Alguém quer fazer alguma pergunta, pessoal? Querem se colocar? Bárbara Fialho. Olá, pessoal, tudo bem? A Tatiana, nós já conversamos um pouquinho, né? Nós já conversamos muito, eu fiz uma apresentação. Mas eu... Sou eu aqui. Tudo bem? Então, nós... aproveitar para te agradecer, assim, sempre super dedicada e atenciosa, e você já me ajudou muito. Que bom. Então, eu quero reiterar o que o Germano falou. Acho que essa colaboração, trabalhar sozinho, fica batendo cabeça. O Germano é um grande pesquisador, eu sou pesquisadora há alguns anos, e temos dentro dos nossos hospitais grandes pesquisadores. Não
talvez na especialidade de vocês, mas várias mentes brilhantes pensando juntas, facilita o caminho, né, Germano? Eu acho que um conhece um pouquinho daqui, o outro dali, e eu acho que apresentar essa característica do ISG de ser um instituto multicêntrico só tem a brilhantar mais ainda o trabalho de vocês. Parabéns, muito feliz de ter visto os frutos e tenho certeza que com uma colaboração esse trabalho vai virar um monstro, uma vez que, como o professor Marco Aurélio mostrou, não tem dados, né? Então, com a coleta de dados, com o trabalho em todos os hospitais, tenho certeza que será o primeiro grande estudo nesse sentido. Parabéns. Conte com a gente. Gente, perguntem, dúvidas, perguntas, angústias, elogios. Vamos ver aqui no chat, já tem alguns elogios, viu? Já tem a Fernanda, né, já se manifestou aqui. Isso, na verdade, é extensível aí a todos que estão assistindo, eu tenho certeza. Estão todos impressionados. Mas, então, Marco, eu acho que, se você me permite, eu acho que a gente podia tentar desenhar alguma maneira aí, você, Tatiana, a gente pode ajudar de alguma forma, a desenhar alguma maneira de nós colaborarmos, pelo menos intramuros, né? Aqui, podemos articular as equipes de neurocirurgia, as equipes que trabalham com trauma raquimedular. Equipes de emergência, né? Sim, nós temos aqui 4 hospitais no estado de São Paulo, todos eles praticamente trabalham com trauma. Então, assim, aqui também não é diferente, as estatísticas são péssimas, então nós temos média de permanência enorme dos pacientes que são acometidos de trauma raquimedular. Tudo isso aí tem que se ter, todas essas são análises importantíssimas. Imagina o impacto econômico, não só o impacto clínico, que já é uma coisa fantástica, mas o impacto econômico, por exemplo, num ambiente de terceiro setor como o nosso, em que temos pacotes e que a média de permanência é um ponto, é um imperativo para a gente obter eficiência. Imagina uma análise econômica baseado nessa epidemiologia que você acabou de comentar, essa incidência de 8.000 aproximadamente, só uma análise econômica com os dados que você já tem preliminares já dá um paper espetacular. Esse tipo de análise, o SUS tem interesse nisso daí. Então, análise econômica no terceiro setor, que é extensível para tudo. Não vamos nem só falar da parte clínica, porque a parte clínica é óbvia. Então, olha, tem um mundo de coisas que podem ser feitas aí, eu vejo isso com muito otimismo e fico muito feliz, né? Então, acho que o ISG, a gente pode partir desse ponto aí, eu acho, Marco, tentar conectar todos, criar uma base de dados mínima, até retrospectiva, porque todos aqui já tiveram aí, os hospitais aqui em São Paulo são muito novos, né? Itanhaém foi de 2017, o Regional de São José dos Campos é de 2018, vou fazer 3 anos agora de São José dos Campos, mas como para infarto, por exemplo, que é uma das nossas, aí puxando a brasa para minha sardinha, nós temos quase 3.000 infartos nas costas já aqui. Então, assim é brutal o volume, né? Trauma também, nós temos muita coisa. Então, se a gente reúne esses dados de antemão, já tem base para descrever coisa, mesmo que seja o mega grupo controle com esse grupo tratamento e até encontrar esses matchings no nosso próprio meio, né? Então, eu só vejo isso estando consolidado, dá para a gente conversar tranquilamente com outras instituições, seguramente fazer um registro nacional, não sei se isso já existe, acho que seria melhor uma iniciativa muito boa. Não existe um registro de trauma raquimedular? Não. Você lidera, ué. Lidera e a gente conversa com os neurocirurgiões e a gente uma vez que a gente passa, né? A gente já tentou alguma coisa pelas sociedades, mas você bate de encontro os hospitais, né? Que não tem organização adequada, muitas vezes, né? Sim, é água mole em pedra dura, né? Isso aí vai desbravando. Mas uma coisa a gente aprendeu também, que quebrar inércia é difícil, mas as pessoas querem seguir alguém que está indo para algum lugar, né? Quando a gente dá um norte e insiste ali, você encontra as pessoas que vão seguir. Eu acho que você tem tudo na mão, Marcos. Você tem um motivo muito bom, muito grande aí para liderar isso daí. Mas parabéns, mais uma vez. Parabéns. Bom, senhores, nós estamos faltando 5 minutinhos aqui para quaisquer comentários. Se quiser fazer algum comentário final, você ou a Tatiana, Marco, fica à vontade. Não, a gente está com
com essa parte compassiva aí aberto, né? Captando, né? Qualquer um que tenha trauma raquimedular, a gente deixou os contatos, né? Você tem nossos contatos também, das unidades do próprio ISB, né? E para a gente continuar aplicando, né? E essa ideia que você deu, né, de fazer um conglomerado, né? Acho que esse é o principal motivo que a gente está aqui nessa reunião hoje, né? Para conhecer a pesquisa, divulgar entre as unidades ISB, né? E tentar disseminar isso, né? Perfeito. Olha, então, se vocês não tiverem nenhum outro algum outro A comentário, Tatiana dando ok, é claro, né? a Tatiana tem Dando que... ok, é claro. Eu acho, enfim, eu preciso de vocês, né? Porque Perfeito. vocês entram de cabeça nisso, para mim é tudo que eu quero. Ótimo. Isso aí é o que nos depender de nós aqui, nós vamos nos Conte empenhar com a para gente. fazer essa articulação, sim, e vamos levar isso para o corporativo, né, Bárbara? Vamos Com levar isso certeza. para o corporativo para a gente tentar disseminar e fazer uma reunião específica, não só de Só do sensibilização, estudo. mas agora para discutir mais a fundo o desenho eventual da colaboração, registro. Sim. Isso Os acho que é uma critérios, né, de inclusão e exclusão, até para que a gente passe para os outros neurocirurgiões, para a equipe de trauma de todos os hospitais, como o Germano bem disse, todos os hospitais aqui de São Paulo captam traumas constantemente, é um dos carros-chefes dos hospitais do ISG aqui em São Paulo. Então, definir tudo certinho para aumentar o N de vocês, aumentar essa colaboração entre os hospitais, e aí sim o banco de dados será formado, né, Germana? E o Dr. Marco Aurélio vai sair da inércia do resto do Brasil que não movimenta os dados, não armazena os dados, não cuida dos dados corretamente para facilitar os estudos. Nada como uma iniciativa bem consolidada para poder Sim. arrastar os outros. Os outros. Palavras convencem, mas que o exemplo arrasta, né? Sim, então, com certeza. Isso aí é uma grande notícia. Eu acho que você está... Poxa, Marco, parabéns, equipe. Parabéns, Tatiana, Olha, Dr. Marco. É emocionante isso aí, viu? Olha, muita gente vai gostar de ouvir essa novidade. Isso aí é muito bacana. Parabéns. Parabéns. Vamos fazer isso, vamos articular. Vamos sim. Muito obrigado. Obrigada, pessoal. Obrigado, Tatiana, Bárbara, pessoal. Obrigada, pessoal. Obrigado a todos. Tchau, tchau.